Naquela madrugada de março, eu descobri que dentro do próprio BOP tinha alguém trabalhando para o tráfico. A traição que eu presenciei custou a vida de 6 dos meus brothers. E só vou te contar quem era o traidor no final desse vídeo, porque você precisa entender exatamente como chegamos naquele inferno. Fica comigo até o fim, porque no final eu vou te fazer uma pergunta que vai mexer com você. Se você soubesse da traição antes, denunciaria sabendo que ia morrer? Era 2h30 da manhã quando recebemos a ordem. Operação Limpeza Total no Complexo do Alemão. 16 homens do BOP, equipamento pesado, informação privilegiada sobre um carregamento de fuzis que chegaria às 5 da manhã. Parecia mais uma operação de rotina, mas desde o primeiro minuto eu senti que algo estava errado. O comandante da operação era o Capitão Silva, um cara respeitado, 15 anos de corporação, família estruturada. Quando ele passou o briefing, falou com uma segurança que eu nunca tinha visto nele. Sabia exatamente onde os traficantes estariam, quantos eram, que armas tinham. Detalhou cada beco, cada laje, cada ponto cego do morro. Informação de primeira, ele disse. E foi aí que deveria ter desconfiado. Mas eu ainda não sabia o pior que estava por vir. Subimos em 3 viaturas blindadas. Eu estava na segunda, com mais 5 soldados. O Cabo Martins, meu parceiro há 3 anos, estava tenso. Sempre ficava assim antes das operações grandes. Tenho um pressentimento ruim. Ele me disse baixinho. Ri dele na época. Tu sempre tem, Martins. Depois da operação, tu esquece. Ele sorriu, mas continuou inquieto. Foi a última conversa que tivemos. Às 3h15, paramos no pé do morro. O plano era simples. Cercar a área em 3 pontos, subir simultaneamente, prender os traficantes com a carga. Sem tiroteio, se possível. Uma operação limpa. O Capitão Silva distribuiu as posições pelo rádio. Cada equipe sabia exatamente onde ir. Preciso demais, detalhado demais. Começamos a subida. O silêncio era assustador. Normalmente, quando o BOP sobe, há movimento, correrias, avisos gritados pelos becos. Mas ali estava tudo quieto. Quieto demais. Tá estranho isso, sargento? Sussurrou o soldado Bruno, novato de 20 anos. Relaxa, moleque. Respondi. Mas no fundo, eu também estava estranhando. Naquele momento, uma coisa aconteceu que mudou tudo. Quando chegamos no primeiro ponto de observação, o Capitão Silva parou a operação. Mudança de plano, disse no rádio. A carga chegou mais cedo. Vamos ter que improvisar. Improvisar? Em operação do BOP? Aquilo não existia. Sempre tínhamos plano A, B e C. Mas antes que eu pudesse questionar, ele já tinha redirecionado as equipes. Foi aí que eu cometi o erro que quase me custou a vida. Em vez de seguir direto para o ponto que ele indicou, resolvi fazer um reconhecimento por conta própria. Peguei um caminho alternativo, uma viela estreita que conhecia de outras operações. Queria ter uma visão melhor do terreno antes de posicionar minha equipe. E foi por causa dessa desobediência que eu vi o que não deveria ter visto. De cima de uma laje abandonada, observei com binóculo o ponto onde deveríamos estar. E vi o Capitão Silva, conversando tranquilamente com 3 traficantes armados. Não era uma prisão, não era interrogatório, era uma conversa entre conhecidos. Eles gesticulavam, apontavam direções, conferiam relógios, como se estivessem coordenando algo. Senti o sangue gelar. Peguei o rádio para chamar reforço, mas hesitei. E se eu estivesse interpretando errado? E se fosse parte de alguma estratégia que eu não conhecia? Mas no fundo eu sabia. Conhecia aqueles gestos, aquela naturalidade. O Capitão Silva estava passando nossa posição para o inimigo. Mas antes de te contar o que eu fiz, você precisa saber o que aconteceu depois. Às 4h15, o tiroteio começou. Não foi como nos filmes, foi um massacre organizado. Os traficantes sabiam exatamente onde cada equipe do BOP estava posicionada. Nos atacaram de 3 direções simultaneamente, com precisão cirúrgica. Em 15 minutos, 6 dos meus companheiros estavam mortos. 6 homens treinados, experientes, que confiaram nas ordens do comando. O Cabo Martins levou um tiro na cabeça quando tentava se proteger atrás de um muro. O lugar que o Capitão Silva disse que era seguro, era na verdade um ponto de tiro perfeito para os bandidos. O soldado Bruno, aquele novato de 20 anos, foi atingido no peito quando seguiu a rota alternativa que o capitão sugeriu no último minuto. Uma rota que terminou numa emboscada. Enquanto meus brothers morriam, eu estava escondido naquela laje.
com a certeza de que o homem que deveria nos proteger tinha vendido nossas vidas. E foi aí que eu tive que tomar a decisão mais difícil da minha carreira. Naquele momento, eu ainda não sabia o que me esperava. Com o tiroteio em curso e minha equipe sendo dizimada, eu tinha duas opções: descer e tentar ajudar os sobreviventes, mesmo sabendo que era uma armadilha, ou ficar escondido e sobreviver para contar a verdade. Escolhi a segunda opção, e me odeio por isso até hoje. Fiquei naquela laje por 2 horas, vendo meus companheiros serem executados um por um. O capitão Silva coordenava tudo pelo rádio, fingindo desespero, pedindo reforços que ele mesmo sabia que não chegariam a tempo. "Estamos cercados, precisamos de apoio", gritava, mas os reforços foram direcionados para o lado oposto do morro. Casualidade? Claro que não. Às 6 da manhã, o silêncio voltou. 12 homens do BOPE tinham entrado no Alemão. Apenas 4 saíram vivos. Eu e 3 soldados que, como eu, desobedeceram ordens e se posicionaram em locais diferentes dos planejados. O capitão Silva também sobreviveu, claro. Afinal, os traficantes sabiam onde ele estaria. Mas o pior ainda estava por vir. Na volta ao batalhão, Silva assumiu o papel de herói sobrevivente. Falou sobre a bravura dos caídos, sobre como lutamos até o último cartucho, sobre a superioridade numérica inimiga. Recebeu condolências, foi chamado para depor na corregedoria, ganhou medalha por coragem em combate. E eu ali, sabendo da verdade, sem conseguir falar nada, porque quem ia acreditar em mim? Um sargento acusando um capitão condecorado de traição, sem provas concretas, apenas minha palavra contra a dele. Eu sabia que se abrisse a boca, seria transferido, perseguido, ou pior, tinha família também, 2 filhos pequenos, e Silva deixou claro que sabia disso. 3 dias depois do massacre, ele me chamou na sala dele. "Sargento", disse calmamente, "você parece perturbado desde a operação. Está pensando em algumas teorias conspiratórias?" Olhou direto nos meus olhos. "Espero que tenha em mente que teorias assim podem acabar com carreiras e famílias." A ameaça estava feita. Só no final eu entendi a verdade. Durante 6 meses, carreguei aquele peso sozinho. Assistia Silva sendo promovido, dando entrevistas sobre combate ao tráfico, participando de solenidades. Enquanto isso, as viúvas dos meus companheiros lutavam por pensões. Os filhos cresciam sem pais, e eu morria um pouco a cada dia. Até que um dia, o soldado Pereira, um dos 4 sobreviventes, me procurou. "Sargento, precisamos conversar", disse. Fomos para um bar longe do batalhão, e aí ele me contou que também tinha visto coisas estranhas naquela madrugada. Conversas suspeitas nos dias anteriores à operação, mudanças de última hora que não faziam sentido, informações detalhadas demais sobre posições inimigas. Não era só eu. Outros também desconfiavam. Começamos a investigar por conta própria, discretamente. Descobrimos que Silva tinha dívidas de jogo, casa financiada acima do salário, filhos em colégio particular caro e mais. Nos últimos 6 meses, sempre que havia operação comandada por ele, as apreensões eram menores que o esperado, como se os traficantes soubessem antecipadamente dos planos. Foi aí que conseguimos a prova que precisávamos. Um informante do tráfico, preso em outra operação, ofereceu informações em troca de redução de pena e confirmou. Silva recebia 20 mil reais por operação vazada. A do alemão foi diferente. Foi 50 mil, porque era para eliminar alguns obstáculos. Os obstáculos eram os policiais mais íntegros da unidade. Homens como Martins, que faziam perguntas, que desconfiavam, que poderiam descobrir o esquema. Silva não estava apenas vendendo informações, estava executando uma limpeza dentro da própria corporação. Quando eu soube disso, tomei minha decisão final. Juntei todas as provas, gravei depoimentos dos sobreviventes, documentei as inconsistências da operação e entreguei tudo para a corregedoria da Polícia Militar. Sabia que minha carreira estava acabada, que Silva tentaria me atingir, que minha família correria risco. Mas não conseguia mais olhar no espelho sabendo que o assassino dos meus brothers estava sendo tratado como herói. Silva foi preso 3 meses depois. A investigação comprovou tudo: traição, homicídio qualificado, formação de quadrilha. Foi condenado a 45 anos de prisão. Mas eu sei que homem como ele não dura muito na cadeia, principalmente quando os próprios presos descobrem que ele matou policiais. Quanto a mim,
Fui transferido para uma delegacia no interior. Perdi patente, perdi amigos que acharam que eu tinha dedado um superior. Minha esposa pediu separação. Não aguentou a pressão, as ameaças anônimas, o medo constante. Meus filhos cresceram me vendo como o cara que destruiu a carreira do herói Silva. Hoje, 10 anos depois, ainda me pergunto se fiz a escolha certa. 6 homens morreram naquela madrugada porque um homem que juraram proteger e servir escolheu 50 mil reais em vez da vida dos próprios companheiros. Eu podia ter ficado calado, seguido carreira, aposentado tranquilo. Mas toda noite eu sonho com o cabo Martins me dizendo que tinha pressentimento ruim. Toda noite vejo o soldado Bruno, de 20 anos, caindo com um tiro no peito. Fiz a escolha que minha consciência mandou. Perdi quase tudo, mas consegui olhar no espelho novamente. Agora eu quero saber de você. Se você estivesse no meu lugar, sabendo que denunciar significaria perder carreira, família, segurança, você faria a mesma escolha? Comente aí embaixo, porque essa pergunta me assombra até hoje. E se você chegou até aqui, é porque entende o peso dessas decisões. O que você faria?